Olá, como vai? Como você tem passado? Como vai a vida? O que é que você tem feito? Como é que você tem pensado, agido, se comportado frente àquilo que nós vemos no dia a dia, neste mundo tão cruel, insano, frio, materialista? É assim que eu vejo o mundo. Não eu vejo, mas é assim que a Bíblia me mostra como é o mundo. E hoje eu gostaria de falar com você um pouco sobre este assunto, sobre aquilo que o mundo propaga, aquilo que o mundo oferece. E o assunto não é novo, porque Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, depois de ser batizado. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4 faz este registro. E o tentador fez várias investidas contra Jesus, tentando dissuadi-lo de ir à cruz. Porque na cruz estava e está ali a nossa vitória. Jesus venceu na cruz os principados, as potestades, triunfou sobre eles, diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 2. Na cruz ele trocou a nossa natureza adâmica, maligna, perversa, e implantou em nós a natureza divina, nos deu um novo coração, mediante a nossa morte para o pecado no corpo dele na cruz, porque ele nos atraiu no corpo dele. E mediante a nossa ressurreição juntamente com ele. Efésios 2, capítulo 6, capítulo 2, versículo 6, está registrado que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Dá para imaginar, dá para entender, dá para absorver o que isso significa? É muito para a nossa cabeça. Mas o Espírito Santo nos ajuda a compreender, nos dar o entendimento e a revelação desta obra. Então Jesus, durante os 40 dias que ele permaneceu no deserto e 40 noites, sem nada comer ou beber, o tentador se aproximou dele na primeira investida, vendo que Jesus estava fraco, com fome, com sede, o desafiou. Se és o Filho de Deus, olha como o bicho é ousado. Ele é ardiloso. Se és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Mas Jesus deu uma resposta para ele que vale para nós ainda hoje darmos a mesma resposta. E antes de Jesus dizer que não era para transformar, que ele não podia, ou transformar as pedras em pães, já que a proposta, a primeira tentação, a primeira tentativa do inimigo foi: se és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. E Jesus respondeu: está escrito. Onde? Nas Escrituras, na Bíblia. O que está escrito? Que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Logo, não podemos nos alimentar apenas do pão físico, material, que mata a nossa fome, mas devemos nos alimentar também da palavra de Deus, e principalmente dela, porque dela vem o resto. É o resto. Ela é primordial, prioritária e tem a primazia. Pois na segunda investida, o diabo, não satisfeito, ainda levou Jesus ao pináculo do templo, lá em Jerusalém, e disse para ele: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque aos teus anjos darás ordem para que eles te sustentem e você não caia, não morra. Mas pela segunda vez Jesus disse: está
escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira investida, o inimigo voltou com a carga dobrada. Agora eu vou conquistá-lo, vou convencê-lo. Essa é a astúcia, a artimanha do diabo, o enredo de Satanás. É o laço do passarinheiro de que trata o Salmo 91. Levou Jesus a um monte alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a sua glória. Coisa que as pessoas correm atrás e buscam nesta vida. Elas querem as coisas, elas querem a fama, invariavelmente querem o sucesso, querem o êxito, querem a riqueza, querem desfrutar das coisas boas que este mundo oferece. E o diabo mostrou tudo isso para Jesus. E ainda disse: olha, tudo isso eu te darei. E pediu apenas uma coisa em troca: se prostrado, me adorares. Mais uma vez, Jesus o repeliu veementemente, dizendo: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aí o texto bíblico registra que o diabo bateu em retirada, sabendo que não podia convencer Jesus, dissuadir Jesus de ir à cruz, porque Jesus viera para este propósito, para esta missão, para cumprir a vontade do Pai, que era de salvar a humanidade. Então nós vemos que o tentador está aí por todos os lados, por toda parte, em tudo o que vamos fazer, até quando entramos na igreja. Ele vai junto. O texto que nos explicita bem esta ideia e esta visão está no livro de Jó. No dia em que os filhos de Deus, de Jó, se reuniram para a comunhão, lá estava com eles o diabo. E o Senhor pergunta para o diabo: você conhece o meu servo Jó? Quer dizer que ele vai junto. No livro de Apocalipse, registra uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, que dentro dela estava a sinagoga de Satanás. Mas o livro registra também que Jesus passeia no meio da igreja, no meio do seu povo, porque ele não abandonou a sua noiva. A igreja é a noiva do Cordeiro, é o corpo de Cristo, ele é a cabeça desse corpo. Então nós nos alegramos, nos regozijamos por esta realidade, por esta verdade que alimenta, que sustenta a nossa alma e a nossa vida. E eu quero ler um texto bíblico que está aqui no Evangelho escrito por Mateus. Quando alguém chegou a Jesus, Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, esta vida que nós nascemos com ela, esta natureza de Adão. Se alguém quiser salvar esta vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Nós perdemos esta vida adâmica, esta natureza adâmica, no corpo de Cristo. Quando acreditamos que Ele nos atraiu no corpo dele, perdemos a velha vida. Aí Jesus diz no versículo 26 desse texto: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Rico, bilionário, trilionário, dono de fortuna incalculável, patrimônio que dá para viver gerações e gerações a fio, sem que o dinheiro acabe. E Jesus está dizendo: o que adianta?
e perdeu a alma. Qual que é mais importante? As coisas do mundo, a riqueza do mundo ou a sua alma? Aí Jesus diz: o que dará o homem em troca da sua alma? Há um salmo onde o salmista diz que ninguém pode pagar pela alma de alguém, pela vida de alguém. O dinheiro do mundo não pode pagar. Aí ele diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E há um outro texto que eu gosto muito também, aqui no Evangelho, foi escrito por Lucas, onde Jesus é abordado por um homem. Invariavelmente as pessoas pensam nas coisas dessa vida, do mundo. E ali estava mais um cidadão interessado em resolver um problema familiar, de herança, que havia com o seu irmão. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, ele faz esse registro. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Eu fico sempre pensando na ousadia dessa pessoa. Jesus veio implantar o reino de Deus, ele veio tratar das coisas de Deus, das coisas espirituais. E o que as pessoas viam nele? Aqui está um belo exemplo. Opa, este pode me ajudar a resolver o problema que tem com o meu irmão, problema de herança. O que as pessoas veem em Jesus ainda hoje? Exatamente a mesma coisa. Ele vai me ajudar a resolver os meus problemas desse mundo, dessa vida. E o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, que se a nossa esperança em Cristo se limitar a isso, a estas coisas terrenas, apenas coisas terrenas, ele diz: nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. E o texto prossegue aqui no diálogo. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Eu não vim aqui para isso. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Coisa tremenda. Isso aqui cala fundo na alma. A vida é muito mais do que isso. Nós vamos dar sequência neste assunto na próxima reflexão. Se assim o Pai nos permitir, vamos continuar falando disso. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aí o seu like, apertar o sininho, para nos ajudar a impulsionar este canal para a glória de Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, e te guarde, e te livre de todos os males, em nome de Jesus. Graça e paz.